falou sobre muitas coisas ao mesmo tempo, não deu para detalhar bastante. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai repassar esse estudo, porém a gente vai estar falando ponto a ponto. Por quê? Porque esse assunto não é um assunto simplesmente para definir sim ou não. É um assunto para explicar a lei de Deus. No fim das contas, o que a gente precisa fazer é o seguinte, é entender o que Paulo tem na mente quando ele fala em Romanos 7, por exemplo, o que Jesus tem em mente, qual é o contexto que eles estão falando ali, e o contexto é o mais importante. Existe uma frase que fala assim, texto sem contexto é pretexto para heresia, né? E qual é o contexto do Novo Testamento? Ele está relacionado com o Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jesus ele veio sob a lei, ele viveu sob a lei, inclusive, né? Ele cumpriu a lei para dar cumprimento à lei, e aí, na sua morte, ele estabelece a nova aliança. Então nós precisamos entender que toda a conversação de Jesus com os fariseus e com os saduceus são conversas acerca da lei de Deus. Então Jesus ele é tratado como um mestre. Então as pessoas chegavam e falavam, mestre, o que o senhor entende acerca disso? E aí origina-se a ideia da pergunta, né, desse questionamento sobre o divórcio. Mas antes da gente entrar em Mateus 19, Mateus 5 e os demais textos que falam sobre isso no Novo Testamento, seria bom a gente entender uma coisa primeiro. A origem de tudo, ela está lá em Gênesis, né? Gênesis, e Jesus vai citar isso, ele fala do princípio. Gênesis capítulo 2, verso 24. Então diz assim, eu vou ler o 23 também para ter o contexto. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Eu acho interessante, Amar, que um dos grandes problemas de divórcio que acontece é justamente pelas pessoas não respeitar esse deixar pai e mãe. Já observou? Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa entra no casamento, mas não sai da casa do seu pai. Quando eu falo sair de casa, não é simplesmente sair do departamento, daquele ambiente, não. É desligar, porque a partir do momento em que você se casa com alguém, né, ou marido com a esposa com o seu marido, eles precisam entender que agora eles estão formando uma nova família, né? E muitas vezes a interferência que é permitida por um dos cônjuges vai atrapalhar muito o ambiente familiar. Isso precisa ser amadurecido. Como é que resolve isso? Divorciando? Não. Resolve isso sentando, conversando, orando diante do Senhor, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas querem o caminho mais rápido. Qual é o caminho mais rápido? Eu vou divorciar, eu largo e aí eu vou começar uma nova vida e depois vai ter outros problemas semelhantes. Eu já cansei de ver casos assim, né? Casos em que a pessoa tem um problema em um relacionamento, ela divorcia por causa daquele problema, entra em outro relacionamento e, para nossa surpresa, qual que é o problema que ele encontra no próximo relacionamento? A mesma coisa, né? Então eu já vi N casos sobre isso, eu sei que todos os pastores que estiverem ouvindo também vão concordar que isso são coisas que se repetem muito. Por quê? Porque se você não corrige o defeito, não importa qual pessoa estiver do seu lado, aquilo ali vai repetir várias vezes. E nós não podemos esquecer que a missão de um cristão é lutar. Então nós temos ao nosso lado, né, aliás, dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, que nos orienta. O problema é que nós queremos nos orientar pelo mundo, né? O que o mundo faz? E aí a gente pede opinião para alguém, conta para as pessoas, só deixa de contar para Deus. O mais importante é contar para o Senhor, né? É sentar ali diante do Senhor e falar, Senhor, eu não aguento mais, o que eu faço? Aí o Senhor vai te dar força, vai te dar orientação. Mas muitas vezes o que a pessoa faz? Ela conta para todo mundo os problemas familiares. E isso vai gerar transtorno. Quem pode resolver a sua situação, muitas vezes você deixa para contar quando a coisa já está insustentável, né? Então nós precisamos ter em mente que Deus, Ele tem que ser o primeiro objetivo da nossa vida, é o primeiro recurso, Ele é o primeiro e é o recurso suficiente para resolver as situações da nossa história. Então muitas vezes o que a pessoa faz? Ela deixa isso de lado. Vamos olhar o que a Bíblia fala sobre divórcio. Malaquias capítulo 2, no verso 13 ao 16 diz assim, há uma coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. Olha, já parou para pensar que Deus pode ter um momento que ele vai rejeitar a sua oferta,
né? Isso, muitas vezes, pode não ser uma pregação que você ouve nos púlpitos, porque não é interessante para muitos falarem que a sua oferta pode ser rejeitada, mas pode. Jesus, inclusive, fala assim, se o teu irmão tem algo contra ti, vá lá, né? Deixa a sua oferta aqui, conserta com ele, volta e depois você entrega a oferta ao Senhor. Então, são coisas que as pessoas deixam de lado, Jamar. Eu fico observando o seguinte, a Bíblia fala assim, não se ponha o sol sobre a sua ira. Isso é uma regra para todo casal. Não dormir brigados. Se você dorme brigado com a sua esposa, com o seu marido, você está abrindo brechas para o inimigo entrar naquele relacionamento. E lá na frente, vai falar, mas foi obra do diabo. Foi, mas por quê? Porque nós não vigiamos. Então a gente precisa cuidar muito bem do nosso casamento, tendo essa ciência de que o Senhor foi testemunha da nossa aliança. E aí, continuando esse texto de Malaquias 2, eu vou ler o verso 14. Primeiro, no verso 13, ele diz, há uma coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choros e gemidos, porque ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam, olha a pergunta de um povo cínico, né? Por quê? Aí a resposta de Deus, porque o Senhor foi testemunha da aliança. A testemunha principal do casamento não são aquelas 40 testemunhas que for levar presente, não. Não foi as pessoas que estavam assistindo. Ele fala, o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel. O Senhor está muito atento a isso, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Foi feita uma aliança. E o detalhe, Deus foi testemunha. Não importa o que as pessoas acham, Deus foi testemunha dessa aliança. E aí, ele vai falar assim, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito. Por que somente um? Porque buscasse uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Portanto, se Deus odeia o divórcio, nenhum cristão pode amar o divórcio. Concorda? Não tem como um cristão ele amar o divórcio. A pessoa fala assim, para mim tanto faz, tanto fez. Não. Deus odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Uma questão que as pessoas não percebem é que, ao tratar o assunto de casamento e divórcio, é melhor prevenir, né? A gente tem aquela questão relacionada à mecânica, da mecânica preventiva que você faz para evitar aquela corretiva, porque depois que o carro começou a ranger alguma coisa ali, corre, vai consertar, porque depois que ele parar e travar no meio da rua, aí a coisa fica muito mais cara. E aí, no caso do relacionamento, fica mais difícil de resolver. Tem coisa que fica insustentável, né? E aí o que acontece? Dando lugar ao diabo, ele entra e ele faz estrago mesmo. Irmãos, o pecado ele é destrutivo. Então você vê hoje um ambiente, Jamar, que querendo ou não, a igreja ela se vê no meio de um mundo fascinante, né? O entretenimento hoje é gratuito, ele está aqui na palma da nossa mão pelo celular. Então você baixa aplicativos, você tem acesso a 1 milhão de coisas gratuitas. E é claro que esse gratuito tem um propósito. O entretenimento tem um propósito nítido de poder levar as pessoas a ficarem alheias às realidades da vida. Então o que acontece? O marido fica lá, por exemplo, viciado em pornografia. Como que ele vai valorizar a esposa dele? Ele está ali, né? A Bíblia fala que de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Certo? Não importa o mais linda que a esposa dele seja, se ele está o tempo todo vendo pessoas diferentes, aí você já para de observar a questão da beleza em si. Você tem uma variedade de mulheres lindas se mostrando e ele que deveria estar preservando o seu coração, o que ele faz? Ele está ali se derramando e a Bíblia fala que você deve pensar nas coisas que são do alto, tudo que é puro, verdadeiro, justo, nisso pensai. E aí você está ali vacilando, né? Aí o que vai acontecer com o seu relacionamento? O que você acha? Você está abrindo brecha para o diabo, né? Ele vai destruir a sua casa. Aí você tem o outro lado, você tem também a mulher, às vezes, que ela vai entrar ali dentro daqueles ambientes de rede social e ela vai começar a se espelhar em quem? Né? Vai começar a se espelhar naquelas famosas hoje que se chama de influencer, né? E aí você está vendo ali uma vida superficial,
uma vida onde ninguém posta os seus fracassos, né? Todo mundo ali é vitorioso, todo mundo é muito lindo, arrumadinho, cabelo penteado e tudo. E aí todo mundo é rico, né? Todo mundo pode fazer qualquer coisa. E aí você olha para você, fica angustiado. E aí, irmão, isso aí está causando um desastre nas famílias. Agora, o que a Bíblia diz para nós? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento. Então, se nós não entendermos que nós não podemos participar do mundo e das coisas de Deus, a Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. A gente não vai conseguir estabelecer, não é só relacionamento com o cônjuge, é com Deus também. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Então, se nós estamos esfriando espiritualmente, vamos esfriar também no nosso relacionamento, porque a gente vai perder o temor de Deus. Quando você perde o temor de Deus, você perde o cuidado com o seu marido e com a sua esposa. E aí você começa a dar ouvido a uma maioria. As pessoas dizem, mas a maioria das irmãs, a maioria dos irmãos que eu conheço fazem assim. Não importa o que a maioria faz, o que importa é que a nossa referência é o quê? É Cristo, olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Como que Cristo faria nessa situação? Será que Cristo trataria a esposa da maneira que você está tratando? Será que Cristo orientaria uma mulher a tratar o marido como você está tratando? Então, o que é respeito, né? Muitas pessoas não entendem o que é respeitar. Você um dia prometeu honrar, respeitar, ser fiel. E aí as pessoas elas esquecem disso e elas deixam isso acontecer ao longo da história. E aí o que vai acontecer? No fim, eles trazem para o pastor uma solução para os grandes problemas que foram causados ao longo de toda a trajetória. Qual é a solução? Divórcio. Pastor, não aguento mais. Eu não aguento mais porque a coisa lá na minha casa já está insustentável, mas porque deixou a situação ficar insustentável. Porém, o divórcio não é remédio. Na Bíblia você não tem isso como remédio. A Bíblia deixa bem claro que Deus odeia o divórcio, né? Então você vai ter que entender isso aqui, que o seu casamento é super precioso. Deus colocou vocês ali, vocês um dia fizeram aliança diante do Senhor, Ele foi testemunha, e Deus sendo testemunha, Ele simplesmente não vai esquecer do dia que Ele estava lá participando, onde tinha 2 ou 3 reunidos em nome dEle, para definir e ligar na terra aquilo que acabou sendo ligado no céu. O Senhor anotou, está lá. Então, a gente precisa entender isso. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim, olha como deveria ser a postura da igreja, Jaimar. A postura da igreja em relação ao casamento. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Então ele fala que o matrimônio seja colocado em autoestima, que seja digno de honra entre todos. As pessoas não valorizam hoje, como a Bíblia diz, e fala também, né, bem como o leito conjugal sem mácula. O que é o leito conjugal sem mácula? Aí nós vamos pegar origens de problemas relacionados à vida sexual e coisas mais, origens que vêm lá de trás, antes do casamento. E é óbvio que eu estou falando aqui para pessoas que foram criadas na igreja, que foram orientadas pela luz da palavra. Porque não tem como eu falar isso aqui de uma pessoa que veio do mundo. A pessoa veio do mundo e toda avacalhada mesmo, mas Cristo vem limpar ela. Agora ela precisa ser grata a Deus por essa confiança do Senhor, porque uma vez que o Senhor te limpa, te purifica, Ele te chama de santo. Então, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, apaga isso aí. Agora, o que eu acho estranho é a igreja não valorizar o matrimônio como deveria. Você vai até ver alguns grupos fazendo, a gente faz palestra para casais, etc e tal. Mas antes, né, aqui nós estamos no corretivo, mas vamos para o preventivo. O que a Bíblia fala? Seja digno de honra o leito conjugal sem mácula. Ou seja, o que a Bíblia diz é que nós deveríamos ensinar os nossos jovens a entrar no relacionamento para ter a primeira relação sexual. Então, a virgindade hoje ela se tornou uma coisa que é motivo de deboche até dentro das igrejas. Se você falar para os jovens, para eles manterem a castidade, por incrível que pareça, quem mais fala sobre, pelo menos falar sobre castidade, é a igreja católica. Então, nas igrejas evangélicas, né, eu particularmente não conheço uma igreja evangélica que tem uma ênfase muito grande na questão da virgindade. Então, cadê essa luz que nós precisamos? Cadê essa diferença? Cadê esse não conformismo com o mundo? Alguns pastores chegam a falar assim, pode ficar, né? Os jovens ficando aí, não pode ir para a cama.
Mas aí vai, né, vai liberando aquele ficar e etc e tal. Irmão, se você está namorando sem propósito de casamento, é pecado. Por que você está namorando então? O cristão ele tem que ter um propósito de amar. Então não faz sentido, às vezes, a pessoa fala, não, ela está namorando, mas eu não sei se eu quero casar com ele. Então nem começa com relacionamento. Você começa para concluir. Né? É claro que pode acontecer a pessoa começar com um bom propósito, mas aí depois ele chega e fala, rapaz, não deu certo. Né? Agora, se ele já entra sem o propósito do casamento, ele entra para a fornicação, ele entra para os prazeres carnais, ele entra sem objetivo nenhum de apenas usar aquela pessoa e depois descartá-la em seguida. E os pastores às vezes concordam com isso. Ah, é jovem mesmo, tem que namorar mesmo. Às vezes o cara tem uma, sei lá, uma visão completamente mundana. Ele está no altar da igreja, mas ele não é nascido de novo. Então ele não se preocupa com a consequência. Então nós precisamos entender que se você planta fornicação, que é relação sexual no namoro, é pecado. Se você planta, o que você vai colher? Vai colher adultério. Tá entendendo? Então não tem como a pessoa simplesmente ela plantar coisas pecaminosas e colher bênção. Depois eu vou orar, o pastor vai orar, vai abençoar o relacionamento. Olha, nós precisamos entender que o primeiro testemunha do nosso casamento não é o pastor da igreja, não é nem a própria igreja. A primeira testemunha real é Deus. Ele foi a testemunha do nosso relacionamento. Então isso a gente precisa ter bem claro na nossa mente. E aí as pessoas às vezes esquecem disso. Então a Bíblia fala, digno de honra seja entre todos o matrimônio. Casamento é coisa santíssima. Casamento não é uma coisa qualquer. E aí ele fala, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, sem mancha. O leito conjugal que não está contaminado pela traição. Isso tudo tem que ser valorizado na igreja. E muitas vezes é desprezado e ser colocado de escanteio. Né? Então, mas o que se valoriza muito na igreja hoje em dia? Estética. Né? É uma pessoa que tem uma voz potente, é uma pessoa que tem um conhecimento. Se você não tem prática, seu conhecimento não vale nada. A verdade é essa. Né? Jesus condenava exatamente a hipocrisia dos fariseus, por quê? Porque eles tinham conhecimento, mas eles não praticavam. Então eles eram chamados de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro que por fora ele passa cal, eles passam cal nele, fica branquinho, bonitinho, mas por dentro tem um defunto, ou seja, está morto espiritualmente. E muitas pessoas elas estão vivendo a vida assim. A vida conjugal é para ser vivida com Deus, sabe? E com temor ao Senhor. Às vezes a pessoa ofende o marido, ofende a esposa e vai dormir tranquilo. Como pode? A Bíblia diz que as nossas orações ficam impedidas. Ou seja, você pode orar o tanto que for. Quantas pessoas estão, Jamar, participando de círculo de oração, vai para o monte, faz campanha, faz voto, faz jejum, está perdendo tempo. Enquanto você não reconciliar com seu cônjuge, seja seu marido ou sua esposa, enquanto você não reconciliar, as suas orações estão bloqueadas, elas não sobem até Deus. A Bíblia deixa isso meio claro, por quê? A Bíblia diz que o casal, os dois são um. Os dois, olha para você ver que interessante, Jamar, os dois são um. Então, se você está brigado com o seu cônjuge, que é a sua metade, você não está em conformidade nem com você mesmo. Como é que você quer levar essa oração a Deus? Agora, pare e pense a diferença de um casal que vai orar juntos ao Senhor. Eles estão concordando aqui na terra acerca de alguma coisa e estão apresentando-se ao Senhor. Talvez você está me ouvindo e fale assim, mas o meu cônjuge não é crente. Ora, grande oportunidade, é lógico que a responsabilidade recai sobre o cônjuge cristão. É ele que tem a responsabilidade de ser luz, Jaimar. A Bíblia fala assim, quando Paulo vai dizer aos Coríntios, ele fala, olha, se um cristão tem um cônjuge não crente e ele consente viver com ele, não a deixe. Né? O marido ou a mulher, não deixe. E aí fala, olha, você vai ganhar ele como? Você vai ganhar pelo seu testemunho. E muitas vezes, o que o cristão faz? Ele fala, mas na hora de agir, né? É falando na cabeça do cônjuge, o tempo todo aquelas discussões, mas a maneira que esse cristão age dentro de casa, o testemunho que ele tem do próprio cônjuge não é favorável a uma vida cristã legítima. A submissão, às vezes, que a mulher deveria ter para esse marido, ela simplesmente não existe. E qual é a alegação dela? Mas é porque ele não é crente, me tira do sério e coisas desse tipo. Então nós precisamos entender que quando Jesus sofreu por nós, ele não estava brincando de sofrer. Quando fala para nós seguirmos o exemplo de Jesus, ele não estava brincando. Jesus tem a igreja como sua esposa. Você imaginou tanto que Jesus tolera a gente?
né? Eu falo isso porque Deus nos ama apesar de nós. Se nós formos sinceros com nós mesmos, vamos olhar e falar, rapaz, pela santidade de Deus e a autoridade que Deus tem, a soberania de Deus sobre a nossa vida, se Deus olhar para qualquer um de nós e perceber como que é a nossa estrutura, o salmista diz que ele conhece a nossa estrutura, mas ele nos suporta. Irmãos, Deus nos suporta, o amor de Deus. Quando Paulo fala que o amor é sofredor, ele não está brincando não. O problema é que nós estamos vivendo uma geração hedonista, ela só quer o prazer. Ah, se isso te faz feliz, então parte para frente. Mas se você está vivendo infeliz, não é isso que Deus quer para você, não. Irmãos, entenda uma coisa. A sua vida, mesmo que você sofra, mas se você estiver dentro do projeto de Deus, se você estiver obedecendo a palavra de Deus, é a melhor coisa que você faz. Porque o que adianta a pessoa ter uma vida, entre aspas, considerada feliz, durante 20, 30, 40, 50 ou até 100 anos, se a pessoa viver muito, e depois ele partir sem Deus? O que Deus quer para nós é a felicidade, mas tem um detalhe. A promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Essa vida que nós estamos passando agora, é óbvio que a gente vai orar, vamos clamar, vamos sujeitar ao Senhor, porém tem um detalhe. Um dia nós entregamos a nossa vida para Ele ser o Senhor da nossa história. E o Senhor do nosso casamento. Às vezes nós achamos que nós somos donos do nosso nariz, né? Ah, na minha casa eu faço do jeito que eu quiser. Então, não. A palavra de Deus ela tem que vir em primeiro lugar. Então, eu queria ler o texto aqui de Êxodo 20, verso 14, que fala assim: não adulterarás. É uma palavra simples, é uma palavra rápida, e a palavra é simplesmente o que? Não adulterarás. Deuteronômio 5,18 vai falar o quê? Mesma coisa, não adulterarás, certo? Então, são duas palavras simples e objetivas, só que muitas pessoas se esquecem de que Jesus fala, né, que se a pessoa cobiçar e desejar no seu coração, já cometeu adultério. Então também no mesmo dos 10 mandamentos está escrito assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então a cobiça ela já é um ato de adultério quando você entra isso no seu coração. É lógico que há uma diferença entre adultério praticado, certo? É até mais simples. Se você perguntar para qualquer pessoa, o que é mais fácil para você perdoar? Uma pessoa que cobiçou ou uma pessoa que foi lá e deitou com a outra na cama, etc e tal? Isso é nítido, qualquer pessoa vai entender e vai falar para você assim, não, é lógico que o fato da pessoa ter olhado e cobiçado e tudo, mas chegou e te pediu perdão e tudo, é mais simples, né? E a Bíblia fala sobre o pecado consumado. O que seria o pecado consumado? Aquele que a pessoa vai lá e vai colocar em prática aquilo que veio ao seu coração. Agora veja bem, não cometa adultério. Romanos 13, verso 8 ao 10, vou concluir esse pedacinho aqui, tá? Então diz assim: a ninguém, Romanos 13, 8 a 10, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Paulo está falando isso na Nova Aliança. Por que ele fala isso? Por que ele está falando de lei? Porque as pessoas acham que no Novo Testamento não existe lei de Deus. Paulo fala, eu não estou debaixo das obras da lei, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. Ora, será que Cristo autorizou o adultério? Não, né? Então ele fala, pois não adulterarás. A primeira coisa que Paulo fala, Romanos 13, 8, agora verso 9. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo se resume nessa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é mais próximo seu do que a sua esposa? Não tem jeito, né? O amor não pratica mal contra o seu próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. Então nós como cristãos devemos cumprir a lei do amor. Isso está em Mateus 5, 27, Mateus 19, 18, Marcos 19, 20, Lucas 18, 20 e Tiago 2, 11. Né? E aí, Paulo fala assim em Romanos 15, 4. Tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, o que foi escrito lá atrás, no Antigo Testamento, a qual Jesus debatia lá com os fariseus, a qual Paulo está aplicando aqui nessa lei, ele fala, isso foi escrito para o nosso ensino. E Paulo está aplicando isso de forma legítima. Ele vai explicar isso em 1 Timóteo 1,8. Sabemos que a lei é boa e se alguém utiliza dela de modo legítimo. Então, como autoridade apostólica, ele faz a aplicação e diz, tudo se resume numa palavra. Né? Ele fala, não adulterarás, não furtarás, resume em ame o próximo como a ti mesmo. O cumprimento da lei é o amor. Então,
Eu queria começar essa nossa série falando sobre isso, porque às vezes falta muito amor de verdade. O amor ele é sofredor, não podemos esquecer disso. Entre marido e mulher, precisamos ceder, precisamos pedir perdão. Não adianta só voltar a conversar. Se eu ofendi minha esposa, o que muitas vezes a pessoa faz? Ela simplesmente volta a conversar, fica ali um período sem conversar, depois volta como se nada tivesse acontecido. Isso não traz cura. Olha, a confissão de pecados e o pedido de perdão são duas coisas que são humilhantes. Sim, elas trazem vergonha, né? Ela traz constrangimento, mas é ela que traz cura. Então, se nós fingimos que não está acontecendo nada, isso não curou o coração da outra pessoa e nem resolveu a nossa situação com ele também e diante de Deus. Então, que nós venhamos aprender a amar o nosso próximo para a gente entender o restante dessa trajetória aí. Tá ok, Jaimão? Queria agradecer pela oportunidade aí. Que Deus abençoe. Pastor Felipe, muito obrigado pela participação aqui. Na segunda-feira que vem, se Deus quiser, continuidade aí na sequência sobre casamento, sobre divórcio, né? Para você entender tudo à luz da Bíblia, tá joia? Então é isso aí, agora são 10 horas e 35 minutos e o tempo passou depressa demais, né, rapaz? O que é isso? Eu volto já.